Eu definitivamente estou triste e não sei lidar com esse sentimento agora. Como é que eu resolvo essa tristeza que está aqui dentro? Pois é, isso é uma continuação do vídeo que eu falei sobre a prova, né? Sobre a diferenciação do que é fracasso e do que é um erro. E faltou a parte de, depois de ter assistido o vídeo, faltou a parte de explicar como que eu fiquei me sentindo, como eu lidei com esse sentimento do erro, apesar de ter, né, erro que eu digo é não ter atingido a nota, né, então foi um percalço, eu poderia dizer. Por não ter atingido uma nota, como que eu passei, depois de racionalizar, como eu passei a lidar com um sentimento dentro de mim, porque naturalmente vem um sentimento de tristeza por você não ter atingido uma meta. Primeiro de tudo, assim, o que eu preciso falar, o que eu venho aprendendo eu demonizei, até desculpa por essa palavra, mas eu demonizei, eu preciso repetir, a palavra tristeza no meu vocabulário durante décadas e anos. E mais recentemente, finalmente, alguns meses, eu entendo que a tristeza é um sentimento importante. Pois é. Tanto a tristeza quanto a ansiedade, como eu já venho falando muito sobre a ansiedade, né? E eu aqui venho com muito cuidado não querer também glamorizar a tristeza, né? Existe uma diferença entre uma tristeza excessiva, né, que aí acaba virando uma patologia, que aí você já vai se aproximando de depressão e tudo mais. E existe o sentimento da tristeza quando ela chega. O que que eu venho aprendendo? Como lidar com a tristeza sem permitir que ela se estenda e ela vire de fato uma depressão. Então, quando vem um sentimento como a tristeza, como eu já vim falando sobre ansiedade, eu repito, eu preciso interpretar aquele sentimento. Então, de que forma eu vou lidar com um sentimento que me joga para baixo, sem permitir que ele se alastre e fique ali comigo aquele tempo inteiro. Não é fácil, como eu disse e repito, é importante sempre repetir. Eu estou em processo de aprendizado. Então, tudo que eu estou falando aqui é algo que eu gostaria de chegar, ao ponto que eu gostaria de chegar, ao ponto que eu estou treinando, que eu alcancei certas metas, mas eu ainda vacilo em outras. Então, assim, depois de entender que eu não fracassei no vídeo anterior, eu me reorganizei para começar a buscar, né, de novo a meta, que era passar na prova consecutivamente atingir um objetivo que era a minha formação final, né? Mas eu precisava passar nessa prova para poder ser aprovado na disciplina e seguir adiante. Mas eu ainda assim, mesmo entendendo, mesmo ficando claro, né, onde vieram as questões que me fizeram me derrubar e não ter sido aprovado na prova de primeira, mesmo ficando muito claro, ainda dentro de mim existia e ainda existe um sentimento de tristeza, de mágoa, de poxa, eu podia ter eliminado já um problema, vou ter que fazer uma outra prova, vou ter que me dedicar mais tempo, vou ter que ir no local de prova mais uma vez, vou perder tempo que eu podia estar fazendo outra coisa. Como, né, isso eu lido com isso dentro de mim. Eu comecei, né, tal, beleza, pô, eu não consigo tirar, porque vira e mexe, depois eu vou passando o dia, eu vou fazendo minhas outras tarefas, ocupando a mente, mas sempre vem aquele pensamento de novo pra mim, não foi aprovado, tal, poxa vida. Como que eu tiro essa tristeza? Ou eu não devo tirar? Isso veio abrindo um pouco a minha cabeça, né? O processo de aceitação, primeiro, ele foi fundamental para mim. Aceitar que eu falhei, né? Não fracassei. Eu tive um percalço, falhei. Tive uma falha, eu precisava aceitar e entender que eu não vou tirar aquilo de dentro de mim, porque aquilo é um sentimento real de algo que eu gostaria de ter atingido e não consegui, né? Ele vai ficar em mim. Lutar contra aquele pensamento não vai me ajudar, porque tentar lutar ou tentar esquecer vai me fazer pensar de novo naquilo que me trouxe incômodo, que basicamente foi a falha no processo. Então eu precisei fazer dentro de mim, trazer para dentro de mim um exercício de aceitação de que eu falhei, no processo, como eu falei para vocês, eu tive um dia desgastante, uma semana desgastante, uma prova que eu precisava ter estudado um pouco mais, era uma prova que eu estava confiante e acabei me decepcionando, que eu não me alimentei bem, que eu podia ter acordado mais cedo para me alimentar melhor, que eu tinha outras coisas para fazer, que eu podia ter adiado a prova. Então, assim, aceitar que dentro de mim eu já tinha algumas
pistas, né, de que talvez eu não fosse tão bem sucedido nessa prova. E aceitar que eu preciso me qualificar ainda mais para conseguir ser aprovado. Pô, Vitor, molinho, né? Pô, aceitei, e aí? Não, isso ainda continuou dentro de mim, isso continua dentro de mim. Apesar de aceitar, ainda tá dentro de mim aqui, Adriano. Tá aqui dentro. Repetindo, gente, é o meu processo, como eu estou lidando. Você precisa procurar ajuda para entender como lidar com os seus percalços, com as suas situações, né? Ok. Se eu não vou tirar, como que eu vou lidar com ela? Eu já reorganizei, eu já estudei tudo que eu passei, tudo que me trouxe essa tristeza, ok. É, não posso começar para já aquilo que eu me comprometi. Para já que eu digo eu não posso fazer a prova agora de novo. Eu preciso me reorganizar, né? Para poder aos poucos tirar essa tristeza. Como é que eu vou resolver essa tristeza nesse momento? Me dedicando mais aos estudos, me dedicando mais nos meus horários para quando vier a prova conseguir ser aprovado novamente. Racionalizei, trouxe para dentro de mim, né? Você conseguiu tirar a tristeza? Já viu tu fazendo isso? Não. Ela falou, como assim, pô, tu tá fazendo um processo que não elimina. Porque eu tô entendendo, e vou repetir mais uma vez, que isso não é eliminado. Faz parte de mim, faz parte de não ter conseguido atingir uma meta do que eu gostaria. Então eu preciso ressignificar o que essa tristeza tá aqui me dizendo para talvez prestar mais atenção nos meus hábitos e a minha rotina, que ela não está sendo suficiente para atingir aquilo que eu gostaria e depois chegar num objetivo maior, que é a minha formação. Então, ó, opa, eu estou aprendendo que é uma oportunidade de eu rever a forma como eu estou lidando com a minha rotina. Talvez ela não seja satisfatória. Ou ainda podemos até um pouco além. Eu não quero entrar nesse campo ainda, mas espiritualmente dizendo, talvez não fosse o momento de passar na disciplina, talvez eu precise de algo mais. Como trazer para uma forma mais racional, né? Para não levar pro imponderável, né? Que não é meu objetivo aqui. Meu objetivo é conseguir trazer para vocês como eu venho lidando, apesar de lidar muito bem com isso, tá? Isso tá na minha cabeça também que certas coisas precisam vir para mim, porque eu não estou preparado para certas situações. Enfim, mas trazendo para o lado mais concreto, material, eu preciso ver dentro de mim o que eu preciso fazer para me aperfeiçoar nisso. Então a tristeza ela tá aqui. Já tem 2 ou 3 dias que eu fiz a prova, ela não está tão latente como estava antes. Então, por eu ter treinado e tentado lidar melhor com ela, ela vem amenizando. Então, se já foi mais forte no dia da prova, ficou menos forte há 2 dias, ficou menos forte hoje, e nesse momento ela está mais tranquila, mas existe sim, de certa forma. Então, eu aceito ela, guardei aqui, tá? Deixar aqui no cantinho. Deixa eu continuar minha rotina do dia, deixa eu continuar as coisas boas que eu tenho para viver hoje, deixa eu fazer ali a minha programação, né, que eu desenvolvi para poder conseguir atingir essa meta mais à frente, e tá ok. Perfeito. Vamos lá. Se eu preciso organizar o meu futuro, né, e agir no dia a dia para alcançar a meta, como que eu faço com o sentimento de agora? Que, como eu disse para vocês, o meu sentimento ele não foi embora, ele segue aqui, mas mais fraco. Aí eu repito, aí né, é uma retroalimentação. É aceitar que ele vai ficar ali. Parar de tentar lutar com aquele sentimento. Parar de tentar lutar querendo me colocar numa posição inferior, como se eu não fosse capaz de ser aprovado na prova. Eu aceitei que eu fracassei, não, desculpa, não era fracasso, mas eu aceitei que eu falhei no processo. Então, eu aceitei que eu falhei e aceitei que eu preciso melhorar. Então, dentro disso, eu já me planejei, já fiz tudo certo, tá tudo racional. Agora é viver a vida, seguir a minha rotina do dia a dia, fazer o que eu me planejei fazer naquele dia. Vitor, é fácil? Não, porque o sentimento ele vai continuar aqui, eu imagino até o dia da prova. Tá? Eu estou falando especificamente de prova, então tem um mar de situações que não se assemelham a isso, então não compare, cuidado. Situações e situações. Para essa foi racionalmente a forma como eu consegui chegar para lidar com isso. E eu repito, eu não estou ainda, não cheguei no meu primor de autoconhecimento, então não é certo nem errado, é como eu consigo lidar nesse momento, como eu aprendi a lidar nesse momento. Pode ser que eu aprimore muito mais, melhore e tenha outras técnicas, mas nesse momento é como eu consigo lidar. Existem dores muito maiores do que essa, que são muito mais difíceis de lidar. E como é que você lida, Vitor?
Cada dia de cada vez. Um dia eu chego lá e conto como é que eu chego. Estou tentando pegar numa configuração aqui mais simples sobre a tristeza, né? Estou em processo de aprendizagem, ainda estou chateado, né? Ainda tenho um incômodo, mas eu entendo também que isso faz parte da vida. Essas situações não são ruins. É lógico, não tô, de novo, não tô romantizando a tristeza, não é bom ficar triste sempre, não é, longe disso. Mas eu tô pegando esses sinais, essas informações que chegam até mim e tô tentando trabalhar de que forma eu posso usar para me melhorar. E é isso que a ansiedade veio para mim lá atrás. A minha crise de ansiedade foi, como eu já vim falando em vários vídeos, foi um somatório de cagadas que eu estava fazendo comigo mesmo, que chegou uma hora que meu corpo virou minha mente e falou, velho, não dá para seguir. Aqui, para tudo, porque teu corpo não está suportando. Você precisa se reorganizar. E a mesma coisa a tristeza. Então eu não posso permitir que chegue uma crise de tristeza, que vire uma depressão, por exemplo. Então eu não posso permitir que a ansiedade chegue numa crise de novo. A ansiedade, ela vai vir. A tristeza, ela vai vir. A alegria, ela vai vir. Como que eu lido com esses momentos sem deixar chegar numa empolgação extrema, nem numa tristeza extrema? Como é que eu chego no equilíbrio, pegando aquelas informações para me melhorar, para me ser melhor para mim mesmo, né? Muito doido, mas é como eu venho aprendendo a lidar e como eu tenho gostado de viver. Estou me divertindo muito. Esses vídeos aqui que eu faço para vocês são sínteses do diário que eu escrevo diariamente. Eu escrevo diariamente, pego insights do que eu venho escrevendo e aprendendo comigo mesmo e venho gravar esses vídeos. E por isso que eu me divirto, por isso que para mim é muito bom. Eu faço isso aqui por prazer, né? Então, para finalizar aqui, dentro disso tudo, cuidado com as ferramentas que trazem alívio. Porque os sentimentos, para mim, eles vêm para me mostrar onde eu preciso me melhorar, onde eu preciso fortalecer, seja ele positivo ou negativo. Eu preciso fortalecer aquele sentimento que chega até mim. Eu procurar uma ferramenta de alívio não vai me ajudar. Vitor, que é isso? E ferramenta de alívio? A gente já fala nos últimos vídeos. Eu parei de consumir álcool há 6 meses quase. Estamos 5 meses e meio. Era uma ferramenta de alívio para mim, para relaxar em dias estressantes. Pô, só isso? Não, videogame. Eu era viciado em videogame quando eu era adolescente. Mas saindo do meu campo, comida em excesso, você entrar num estado de comer sem ter fome por vontade de comer, né? Pô, vida, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, por isso que eu estou fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico. E é o ideal, né? Se você tem condições de investir, não é gasto, é investimento. Faça. Porque você precisa se conhecer para, nos momentos de problema, você conseguir lidar com ele sem precisar de ferramentas externas. E Vitor, você já está nesse estado de plenitude e tal, com pouco tempo? Não tô, mas eu tô aprendendo. A rotina é diária, aprendizado diário, eu absorvo informações, estudo, leio e tento colocar em prática. Eu erro, vacilo e tento de novo chegar no equilíbrio. Tendo o quê? Paciência comigo, paciência que é o meu processo, eu estou em aprendizagem. Minha amiga, meu amigo, agradeço a sua participação aqui no vídeo. Todo dia, 5 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando. Até amanhã, beijo, melhoras. Tchau.